A paz do Senhor, igreja. Eu gostaria de dizer que é um motivo de grande alegria estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma igreja que vai morar no céu. Queria fazer um agradecimento especial ao Bispo Samuel Ferreira, Bispa Keila, o pastor Otacílio e Luciana e o pastor Felipe e a esposa. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ao meu pastor Carlos Maia, que confia, no que Deus tem na nossa vida e nos indicou para estar aqui nessa noite. Também trago um abraço especial ao meu esposo e aos meus 3 filhos, que eu também sou mãe de 3, que ficaram lá e eu estou debaixo da bênção dele. Por essa razão eu estou aqui nessa noite. Eu vou ser breve, eu gostaria de ler em Jeremias 18, versículo 1, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto que eu acabei de ler, ele fala de um momento delicado na vida de Jeremias, onde ele falava com as pessoas e as pessoas já não davam mais crédito ao que ele estava dizendo. Eu acredito que devido a esse tempo dele estar falando e ninguém dá crédito, ele se encontrava meio que prostrado, meio desanimado. Acredito que ele já não tinha mais o ânimo para continuar fazendo o que ele estava fazendo. Então, a palavra que vem ao Senhor, primeiramente, ela fala para Jeremias: levanta-te. Levanta-te para mim aqui vem como uma ordem de posiciona-se, Jeremias. Você é profeta, então você não pode estar prostrado. Eu só vou fazer o que eu tenho que fazer a partir do momento que você se levantar. Então, levanta-se. Hoje o Senhor te dá uma ordem: levanta-se, reaja, posicione-se. Nós estamos no mês do janeiro profético e eu acredito que para algumas coisas acontecer na nossa vida, primeiramente a gente precisa se posicionar. E assim como Deus instruiu Jeremias a levantar, ele fala para Jeremias: desce à casa do oleiro. Então ele dá uma ordem para Jeremias se mover. Então não adianta você apenas se levantar, faça alguma coisa, dê um passo. Vai à frente, desce. Algumas promessas que Deus nos faz não cabem no lugar onde nós estamos. E precisa-se de alguma atitude nossa. Nós precisamos sair, dar um passo, andar uma milha a mais. E Jeremias, como um profeta, um homem de Deus que ele era, ele obedece. Então, eu tiro mais uma lição. Não basta você levantar, se posicionar, dar um passo à frente. Você tem que andar em obediência. Quando ele obedece, ele chega lá e ele vê em visão, que ele vê o oleiro, fazendo o vaso ali, ele vê que o vaso se quebra na mão do oleiro. E às vezes a gente lê esse texto e a gente acha que foi um descuido do oleiro que o vaso quebrou, mas não, o vaso se quebra por si só. E quando o vaso se quebra é porque esse vaso contém alguma impureza, contém alguma pedra, alguma coisa. Então, esse vaso quebra, o oleiro não desfaz desse vaso, o oleiro não cola, o oleiro não remenda, o oleiro refaz esse vaso, faz um vaso novo. E assim somos nós na nossa vida. Muitas vezes a gente tem as nossas impurezas, as nossas falhas, mas o oleiro, que é o Senhor representado nessa palavra, ele não nos descarta, ele nos quebra, mas ele nos refaz de novo. E quantas vezes forem necessárias, o oleiro vai nos refazer. Aqui eu aplico isso na nossa vida, que às vezes, quando você tem que sair da posição que você está, quando a palavra de Deus vem a Jeremias e diz: desce à casa do oleiro, está pedindo para ele sair da onde ele estava, sair talvez da zona de conforto na nossa vida, sair talvez de uma posição de vítima, sair talvez de uma mesa errada que nós possamos estar, onde ao invés de nos edificar, nos põe para baixo. Muitas vezes nós não alcançamos coisas porque nós não estamos no lugar que Deus falou que era para nós estarmos. E a ordem de Deus é clara: saia daí, desce, vai até a casa do oleiro.
eu tenho certeza que se nós seguirmos esses passos que o próprio Senhor nos dá a direção nessa noite, nós vamos ter um ano de 2025 muito melhor do que foi o de 2024. Então nós precisamos nos posicionar. Posicionar se diz ficar pronto, preparado. Nós precisamos obedecer. Fazer o que Ele nos mandar, andar sempre debaixo da direção dEle. Porque se não tivermos debaixo da direção dEle, nós só vamos bater cabeça. Não adianta que nós possamos em 2025, além de levantarmos, nós perguntarmos: Senhor, qual é o próximo passo que o Senhor quer que eu dê? Né? E assim, sairmos do lugar que a gente está. Sair do lugar que a gente está talvez seja não repetir as mesmas atitudes. Às vezes a gente quer um ano de 2025 extraordinário, mas nós repetimos tudo que nós fizemos em 2024. Então, para nós termos um ano melhor, nós temos que sair deste lugar. E se permita ser quebrado pelo Senhor. Às vezes, Deus precisa tirar as impurezas. Às vezes, Ele nos precisa tirar as rebarbas e fazer de nós um vaso novo. Que nós venhamos ter um ano com visão ampla do que Deus tem preparado para nós. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a sua vida.